Oi, oi, físio! Quando vem na sua cabeça falando sobre avaliação, o que você pensa na hora? Muita gente pensa numa anamnese, né, numa avaliação postural e nos testes especiais em ortopedia, certo? Ok. Mas vale lembrar que a fisioterapia mudou, gente. E o paciente que procura fisioterapia, principalmente o particular, ele mudou e muito. E você também precisa mudar, se tornar um protagonista e gestor do processo de reabilitação dos nossos pacientes. Hoje em dia, já vem crescendo muito a atuação do fisioterapeuta como profissional de primeiro contato com o paciente. Então, assim, eu já vejo muito mais pessoas que não precisam de pedido médico chegando aqui na clínica e para agendar uma avaliação com a gente. Então, hoje eu vejo médicos pedindo um parecer do fisioterapeuta, mesmo antes assim de tomar uma decisão de uma cirurgia ou não fazer a cirurgia de um determinado paciente. E também vejo pacientes buscando a gente após uma dor, que às vezes ele já chega falando, senti uma dor estranha no ombro depois, sei lá, de um esporte que ele pratica. Até porque ninguém quer largar o esporte por dor, ainda mais no atual cenário que nós estamos, né? E muito menos tomar remédio e menos ainda agendar médico, que é muito burocrático e às vezes até bem mais caro e com um espaço de tempo muito maior do que com a nossa consulta. Então, essa mudança de cenário, ela vem reduzindo custos no setor da saúde e também reduzindo as filas de esperas em serviços de ortopedia, que hoje em dia a gente vê uma superlotação desse serviço, né? Porque quando o fisioterapeuta é o profissional de primeiro contato para as condições musculoesqueléticas, isso acontece porque nós somos eficientes em avaliar, em diagnosticar, em reabilitar e encaminhar, se for o caso, para outras especialidades. Só que ser um profissional de primeiro cuidado aumenta e muito a nossa responsabilidade. Então eu vou dar uma sacada aqui para vocês guiarem o processo de reabilitação aí da fisioterapia e agir com muita responsabilidade. A avaliação caiu de moda e agora o forte chama mapeamento corporal. Mas quais são as diferenças, Marcela? Vem comigo. Na avaliação, você faz uma anamnese. Muitas vezes, um desses questionários já pré-estabelecidos, tipo aquele Parquil, né? Se você usa, não precisa morrer de vergonha, tá? Basta abrir aqui a sua escuta que eu vou ajudar. Ou vai direto naquelas perguntas clássicas. Histórico de saúde, dados vitais, AVDs, quadro álgico, enfim, né? Aquela história clássica que a gente vê por aí. A dica é, esquece isso. No mapeamento corporal, você vai fazer uma investigação ativa do seu paciente, de forma que juntos vocês vão construir o caminho a ser trilhado por ambos. E o que vão encontrar nesse final do caminho também vai ser discutido juntos. E ao mesmo tempo que juntos vamos determinar ali, né, o diagnóstico funcional através dos testes e fazer um guia prognóstico. E ao mesmo tempo determinar as intervenções que esse paciente vai passar para resolver o problema do distúrbio da doença dele. Então eu vejo profissionais abrindo aí a sua caixinha de ferramentas já cheio de protocolos montados e até mesmo já falam que são testados para determinadas patologias, doenças, enfim, mas não para aquilo que o paciente precisa. E por que isso acontece, gente? Porque o profissional ele passa a anamnese toda conhecendo somente sobre a saúde do paciente, sobre a dor dele. E ele não busca saber a causa dele estar ali procurando aquele atendimento com você. Então, na grande maioria das vezes, o paciente ele nos procura porque existe uma dor. E muita cautela, gente, por favor. Porque a dor apenas te fala que existe um problema. Ela não te fala a causa. Por isso que é muito importante investigar essa causa.
Então sempre existe uma causa por trás da dor que o paciente queixa. E de nada adianta tratar apenas aquela queixa. O nosso papel é procurar essa causa de forma investigativa. Então, por isso, esquece a anamnese, foque na investigação. Analise a causa da dor de uma forma individual, porque cada paciente tem o seu caminho, que chegou naquela dor. E também tem um caminho para sair dela. Mas que ele tem que ser um caminho diferente do outro paciente. Já que essa anamnese, ela é feita de uma forma global. Então, se o paciente chega com uma queixa no ombro, eu não posso ficar só no ombro. Eu preciso avaliar a cervical, as escápulas, a torácica, as demandas de atividade que ele tem e também as demandas sociais. Parece complexo, né? Mas nós somos seres complexos. Então, depois de tudo isso, a gente chega num ponto de investigação do mapeamento corporal. E com isso é capaz de entender as demandas que o paciente precisa se reabilitar ou se prevenir. E por isso é que esse paciente está ali sentado na sua frente. A dor que o paciente chega para a gente falando dela constantemente, muitas vezes ela está imersa em diversos fatores de associação. E por isso que nós precisamos organizar um mapa completo desse paciente. Entender qual o fator mais relevante nesse processo de dor ou disfunção do paciente, para que na nossa conduta nós possamos atacar o pior padrão. Então, uma anamnese convencional não ajuda. O segundo ponto diferente de avaliação para mapeamento, por que a gente perde tanto tempo com a avaliação estática, postural? Ou não sei como é que vocês chamam. A nossa vida é em movimento. Por que a gente está focado ali em pacientes parados? 90% da dor do paciente, 99% da dor do paciente incomoda ele quando ele está parado. Quando ele está em movimento e não parado. Então, não perde tempo buscando alterações mínimas. Use da tecnologia para conquistar resultados. É uma sacada muito boa. Ponto 3. Você ainda anda guardando o nome de todos aqueles testes que aprendeu na faculdade? Vocês estão de brincadeira, né? Porque testes ortopédicos, eles servem para encher cada vez mais a nossa cabeça. Então, se você entende que existe um raciocínio para o movimento acontecer, conhece esses tijolos que constroem aí o sistema de movimento, tudo fica mais claro. Então, basta testar se todos esses tijolos estão alinhados e achar a disfunção do movimento ou do sistema. Vamos aí para o ponto 4 da diferença entre avaliação e mapeamento. Você não elabora a conduta sozinho mais. É isso mesmo. Você formou na fisioterapia, mas o foco agora é o seu cliente. Você vai traçar um plano com o seu cliente, em cima de metas que os números do mapeamento corporal te fornecem. Ou seja, através de testes quantitativos, números. Quer saber outra diferença da avaliação para o mapeamento? Essa aqui é um bônus, hein, galera? Anota aí. A partir dessa investigação que vai te levar a construir um caminho com esse paciente, o método do mapeamento corporal, você é capaz de fazer 3 passos com esse método. Primeiro, identificar o gap. Ou seja, a falta que existe entre a função ou o objetivo desejado aí por esse paciente e a capacidade que ele tem de alcançar isso. Em todo momento do mapeamento corporal, você precisa pensar o que esse paciente deseja fazer. Voltar a correr? Dar aula sem sentir dor na coluna? Mas qual que é a capacidade do sistema musculoesquelético dele para isso? Achar um equilíbrio entre a demanda e a capacidade. Parece óbvio essa expressão, né? A gente escuta tanto na fisioterapia, mas ouvimos isso em todos os cursos, mas poucos sabem aplicar numa avaliação. Segundo ponto bônus, discernir os fatores que contribuem para aquele problema.
Então é importante basear no modelo biopsicossocial. Esquece o modelo médico. Se ele tem tendinite ou síndrome do impacto, enfim, isso pouco me importa. O que é importante para mim é se ele tem alguma hiperatividade muscular ou alguma inibição muscular, alguma perca de mobilidade, alguma instabilidade, enfim. Eu preciso mapear todo o meu paciente, tá? Como um todo, entendendo as necessidades dos tijolos que o sistema do movimento necessita para gerar essa função que o meu paciente precisa melhorar. Conhecer a disfunção. E o terceiro ponto aí é o planejamento dessas intervenções apropriadas. Então, quando nós entendemos que precisamos seguir um passo a passo, fica mais claro, mais assertivo esse planejamento. E se for necessário encaminhar ele para outro profissional, também vai ser mais assertivo. Mas sem mapear, nós não conseguimos ajudar. Mapear vai muito além de aplicar questionário, avaliar postura, aplicar testes ortopédicos. Mapear é conhecer o paciente.